Olá, sejam bem-vindos. Estamos em uma edição do nosso programa Palavras Consoladoras. E hoje nós vamos abordar um tema muito interessante: Acalma-te. Este título está na obra Palavras de Vida Eterna, capítulo 33. Para nos auxiliar, recebemos o nosso amigo e colega Nelson Fernandes. Seja muito bem-vindo, Nelson. Boa noite. Para nós é um prazer estarmos juntos para o estudo da doutrina. Sempre é muito bom. Vamos lá então, Nelson. Vamos ver o que nos Emmanuel fala, né, nessa dissertação deste texto. E ele nos diz que, então, em tempos tão tormentosos, temos nesse capítulo de Emmanuel um grande desafio. Como encontrar a calma necessária para seguir, Nelson? Olha, é interessante porque a sugestão dele nos dias atuais é um pouco difícil, mas ele sugere para mantermos a calma interior, embora onde estivermos, onde a perturbação seja reinante no ambiente, devemos fazer o melhor que possamos para que estejamos em paz dentro do nosso alcance. E ele deve analisar segundo a visão de Deus, porque Deus nos pede serenidade para que possamos nos exprimir com segurança. Então, é muito interessante que Emmanuel coloca Deus, que espera muito de nós, que espera a nossa tarefa. Vamos analisar uma análise profundo. O fruto que nutre representa um ano de trabalho silencioso da árvore generosa, né? A laranjeira, que tempo leva para construir? A uva, que tempo leva para fazer, para oferecer o fruto? O limoeiro, a bananeira. A natureza trabalha silenciosamente, sem alarde. Então, cada dia que nós nos levantamos é um convite de Deus para que atendamos a sua obra divina em nosso próprio favor. Porque nós somos espíritos presos a um corpo de carne temporariamente. Então, esse corpo pode ser até uma prisão, mas é uma oportunidade cada dia de renovação, embora todas as dificuldades que tenhamos, física, morais, os vícios, é uma oportunidade cada dia de recomeçar, de nos estruturarmos. Então, se nos momentos difíceis, né, nós nos acostumamos à gritaria, não percebemos a delicadeza da voz. Se nós nos exasperamos, não percebemos o plano divino que Deus tem para nós. Então, a sugestão de Emmanuel é de nos conservar confiantes, embora muitas vezes a preço de nosso próprio sacrifício, de calar, de ouvir, de ser acusado, de ter que enfrentar o menosprezo, a calúnia. Então, Emmanuel sugere que, apesar do sacrifício, mantenhamos a paz interior. Embora que nos agridam, nos firam, nos apedrejem, vamos abençoar nosso irmão com a nossa paz, que é difícil, mas é possível. Por que é possível, segundo Emmanuel? Os desesperados tornarão a harmonia, um dia voltarão para a harmonia. Os doentes não ficarão sempre doentes, um dia eles voltarão à saúde. Até porque o corpo é um coador das dificuldades do espírito. Os loucos serão curados, porque muitos são problemas graves de vidas passadas e são até obsessões terríveis, momentâneas. Os ingratos, como diz Joana de Ângeles, a ingratidão
é daqueles mais íntimos. Um dia eles vão despertar. Então, é da lei de nosso Mestre, de Deus, nosso Pai, que a luz domine a treva. Antigamente, a gente falava no risco do fósforo, já desaparecia a treva. Hoje, ela é eterna do celular. Sem ruído, sem violência, a luz domina a treva. Recordemos também que a dor, como toda nuvem, forma-se em sombra e passa. É passageiro. Como disse Chico Xavier, tudo passa e rápido. Os outros gritam, oprimem, espantam, amaldiçoam. Tem, e como tem no dia a dia. Sugere Emmanuel, acalma-te e espera. Esperemos, confiante em Deus, que tudo vê, que tudo sabe, que é presente, que é onisciente, que é onipotente. Então, também tem uma sugestão importante de Emmanuel. Não nos olvidemos do Divino Mestre Jesus, quando nos afirmou que a Deus tudo é possível. E nos refugiamos nele, em Deus nosso Pai. E é importante lembrar uma afirmação, recordemos uma afirmação que todos nós conhecemos da Joana de Ângeles. Diz ela, acalme-se. Não adianta atropelar as coisas em busca de uma solução rápida. Nada acontece fora do tempo de Deus. E uma coisa que é difícil para o ser humano, diz ela, paciência. Tudo irá acontecer no momento certo. Então, na realidade, são provas, é um momento de prova, de luta, de sacrifício, de aprender a calar, que nem sempre sabemos. Porque o nosso primeiro ímpeto é do revide, de dar o troco. Mas isso revela nosso primarismo, as nossas deficiências morais. Mas a doutrina espírita nos dá essa sagrada oportunidade de realmente aprendermos a andar nos caminhos do Cristo. O terceiro milênio já estamos vivendo, mas não é da noite para o dia. Ainda levará muito tempo. E lá, no mundo de provas e expiações que estamos passando, virá o de regeneração, que ainda haverá maldade. Ainda haverá as distorções daquilo que Cristo semeou. Mas já é um outro tempo bem melhor, onde aqueles que querem servir, servirão, continuarão servindo. Aqueles que amam, continuarão amando. E aqueles que querem desenvolver o perdão, continuarão perdoando. Porque nós necessitamos desse perdão do Pai amoroso. O que a senhora acha? Eu penso que tudo que tu falaste é de extrema importância e que a gente possa, enfim, com as nossas adversidades, termos essa calma a gente encontra em Deus. Quando nós temos a certeza que Ele é esse Pai amoroso, que Ele é a suprema inteligência e que Ele sabe por que que acontece, o que nós necessitamos para nós evoluirmos e voltarmos à casa desse Pai, que nós ainda somos esse filho pródigo, muitas vezes rebelde, endurecido, que ainda quer fazer do seu jeito. Mas Jesus veio nos mostrar que o caminho mais fácil era se nós seguíssemos o seu exemplo. Nós, resistentes que somos, ainda procuramos a porta mais larga, o caminho mais longo. Mas eu penso que, através do conhecimento, chegaremos no momento que a nossa consciência se despertará de tal forma que nós vamos melhorar as nossas escolhas, as nossas atitudes. E vamos nos acalmar.
e confiar mais nessa providência divina. É necessário, né? Com certeza. Embora Nelson, meu todas as querido, dificuldades reinantes no momento, é necessário acalmar-se e desenvolver a fé em Deus, porque não cai uma folha que ele não saiba. As exatamente, plantas demonstram essa grandeza da sua lei de infinita misericórdia e de progresso. com certeza. Isso é muito bom. Basta a gente olhar. Exemplos nós temos diários que nos fazem que nós tenhamos essa certeza. E a natureza está aí resplandecente nos mostrando isso. Nelson, meu querido, nosso tempo terminou. Eu quero agradecer a tua consideração, a tua participação e desejar aos nossos internautas muita paz e um fraterno abraço a todos.